Olá, quinto ano, tudo em ordem? Hoje é dia 13/5, né, quinta-feira. Antes de eu começar a aulinha de hoje, eu só gostaria de passar para vocês que a partir dessa semana, a partir do segundo semestre, além da aula da professora Luciane às sextas, nós vamos também ter uma atividade, tá? Eu vou estar passando uma atividade. Porém, essa atividade vai ser explicada na aula de quinta-feira, tá? Nessa aula minha. Para que na sexta vocês possam assistir ao vídeo aula da professora Luciane e fazer a atividade dela, tá? Então, a minha vai ser só uma atividade complementar na sexta-feira, para complementar a aula da professora Luciane, então ela vai ser explicada às quintas-feiras, tá bom? E durante essa semana e na próxima, são atividades que vocês vão estar fazendo, vocês receberam. E a partir da outra semana, da última semana de maio, nós vamos estar trabalhando, sabe aquele caderninho que eu pedi? Então, nós vamos enviar as propostas e cada sexta-feira vai ser trabalhada uma proposta daquele caderno, ok? Então, as orientações vão ser passadas às quintas-feiras, aproveitando o vídeo da aula de quinta. Explicando um pouquinho sobre a data do Dia das Mães, né, que aconteceu no último domingo. Nós não trabalhamos antes porque nós estávamos trabalhando a recuperação semana passada, né? E os alunos que estavam em dia fizeram a proposta da maquete. Então, é só para conhecimento mesmo de vocês, o Dia das Mães ele foi instituído nos Estados Unidos, tá? Havia uma mulher que chamava Anne Rives, que iniciou um movimento há muitos anos atrás para a valorização das mães, das mulheres, enfim. Só que ela morreu em 1905, tá? Muitos anos, né? E a filha dela, chamava Ana Maria Jarvis, ela prometeu à mãe que iria dar um jeito de instituir esse Dia das Mães no calendário, né, do país. E, enfim, ela lutou e em 1914 esse Dia das Mães foi decretado, né, considerado como feriado nacional nos Estados Unidos, tá? Então foi um tempo depois que a mãe dela faleceu, ela conseguiu isso. Aqui no Brasil, na época, tudo se copiava dos Estados Unidos, tá? E aí foi copiado também esse dia, tá? Em 1932, esse Dia das Mães, sendo o Dia das Mães no segundo domingo de maio, todos os anos, né? Foi decretado em 1932 esse dia, e em comemoração ao Dia das Mães, porém ele só foi consolidado mesmo, falar assim, não, vamos realmente, esse dia vai ser reservado às mães durante o regime militar, tá? Que foi entre 1964 e 1985. Mas não se tem um ano certinho, foi nesse período, tá? Que aí ele foi realmente consolidado nessa época do regime militar e começou a se comemorar. Ele não é um feriado, né, nacional, ele é só instituído como data comemorativa alusiva ao Dia das Mães, tá? Isso foi só a título de conhecimento mesmo, tá? A atividade que vocês têm para fazer, a primeira delas, que é sobre o Dia das Mães, vocês receberam aí 2 poemas, né? 2 poesias, 2 poemas. As 2 poesias intituladas Mãe, uma do Sérgio Caparelli e outra do Mário Quintana. Vocês vão ler as 2, escolher uma delas e declamar para sua mãe, tá? E pedir para sua mãe gravar o videozinho para me enviar de vocês declamando essa poesia, lendo para elas essa poesia através da declamação. Como que é uma declamação? É você ler a poesia com uma entonação diferente, tá? Por exemplo, a primeira poesia, Mãe, Sérgio Caparelli. De patins, de bicicleta, de carro, moto, avião, nas asas da borboleta e nos olhos do gavião, de barco, de velocípedes, a cavalo num trovão,
Nas cores do arco-íris, no rugido de um leão, na graça de um golfinho e no germinar do grão, teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Então esse é o primeiro, né? E vamos para o segundo. Também intitulado como Mãe, de Mário Quintana. Mãe, são 3 letras apenas as desse nome bendito, 3 letrinhas nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu, e apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus, tá? Então, bem bonitinhos, né, os poemas. Vocês vão estar, é lógico que vocês têm que treinar antes, né, para conseguir fazer a declamação mais ou menos da forma como eu fiz, tá bom? Treina, lê várias vezes e aí chama a mamãe para gravar você lendo para ela, tá bom? Uma singela homenagem. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre as divergências religiosas, as diferenças religiosas, desculpa. Nós sabemos, já falamos um pouco sobre símbolos religiosos e já falamos um pouco também sobre a variedade de religiões que nós temos no mundo e no Brasil, lógico, né? Então, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre essas diferenças religiosas agora. Então, as diferenças religiosas. As pessoas fazem parte de culturas e religiões diferentes. Uns são seguidores de religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda. Outros seguem o cristianismo, como os católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritas. Todas essas religiões são referentes ao cristianismo. Outros seguem o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e etc., como várias outras, tá? Certamente em sua comunidade, escola, bairro, cidade, você convive com pessoas que seguem diferentes religiões ou igrejas, até na nossa própria família, né? Nós temos pessoas que frequentam e que seguem diferentes religiões. Olha a pergunta agora. Por que existem tantas religiões e igrejas, será? Por que será que existe tudo isso, né? E cada dia a gente vê mais e mais. Porque as pessoas têm liberdade de pensar e acreditar de modo diferente. Isso é fato. Todos nós temos essa liberdade, esse direito. Direito de pensar e acreditar no que a gente quer. Nós temos o dever de respeitar o pensamento e a crença do outro, tá? Então vejam que é uma via de mão dupla. Nós temos o direito de pensarmos e de acreditarmos no que nós quisermos. Porém, nós temos o dever de respeitar também essa liberdade do outro, tá? E nós podemos, enfim, temos o direito e a liberdade de seguir a religião que melhor nos ajuda a viver uma vida melhor, tá? A liberdade de seguir ou não seguir uma crença religiosa é um direito de todos os cidadãos, como eu falei, direito, né? E dever de respeitar a liberdade religiosa do outro, tá? Algumas religiões presentes no mundo. Os povos indígenas possuem suas religiões por meio das quais vivenciam o sagrado presente da natureza. Então, a maioria das crenças religiosas indígenas estão relacionadas à natureza, aos eventos, enfim, símbolos, né, da natureza. O hinduísmo e o budismo surgiram na Índia. Pessoas em diversos países seguem essas religiões e a Índia possui o maior número de seguidores, né, desse hinduísmo. O hinduísmo ensina o respeito pela vida e a busca do conhecimento de si mesmos. Então, aqui estão dois exemplos de religiões que são seguidas no mundo inteiro, tá? Aí nós temos umas atividades, copie o parágrafo do texto que explica por que existem tantas religiões e igrejas no mundo. Que religiões representam os desenhos abaixo, escreva o nome da religião, né? Pelo que a gente leu e pelo que você já conhece.
E número 3, agora é sua vez de descobrir. Faça uma pesquisa e escreva o nome de mais 2 religiões, diferentes das que a gente falou, dizendo onde ela surgiu e quais seus principais ensinamentos, tá? Ou a principal missão, ou enfim, o principal ensinamento, a principal missão, tá bom? Ótimo trabalho dessa quinta-feira. E aí, na sequência, eu vou estar passando a atividade da sexta, explicando para vocês. Bom, vocês receberam aí essa folhinha com a atividade da sexta-feira, tá? Inicialmente, nós temos o desenho de um cartão, né, das mães. Como eu falei, nós comemoramos domingo passado, mas ainda está em tempo, né, da gente estar valorizando essa pessoa que tanto, essa figura, na verdade, que tanto representa pra gente, né? Porque nós temos, como fala aqui, ó, nós temos mães, pais, mães, tias, mães, pessoas que nos adotaram de coração como mães, tá? Então aqui tem um cartão, vocês vão estar escrevendo uma frase para a pessoa que representa, para você representa ser mãe, e vai estar colorindo, recortando e entregando a ela, tá? É só recortar ao redor e dobrar onde tem essa seta de cima e essa seta de baixo, ele vai se encaixar, tá bom? E aqui você vai escrever a sua mensagem. E aí nós temos, vamos falar um pouquinho sobre cooperação. Então essa é uma atividade, né? E você vai fazer o cartão e fotografar e me enviar para ver como ficou. E entregar a sua mãe, né? Ou a pessoa que representa a mãe para você. Nós temos aqui 2 perguntinhas, né? Como você colabora com sua mãe em casa e o que você faz para ajudá-la? Vamos falar um pouquinho de cooperação e colaboração, né? Nós moramos numa casa, a casa é de todos, né? E às vezes a gente fala em cooperar, em colaborar, e a gente pensa no externo, né? Fora de casa. Com quem eu posso colaborar? Com quem eu posso cooperar? E dentro da minha própria casa eu não faço nada, né? Para colaborar com quem mora comigo, né? Com o lugar onde eu vivo, tá? Então, é só para a gente refletir um pouquinho, né? Sobre o que é o significado do cooperar, né? O meu cooperar está sendo realizado? Ah, mas eu sou criança, não tem problema, você é criança, mas você já pode ter a responsabilidade de arrumar sua cama, você já pode ter a responsabilidade de arrumar seus brinquedos, você já pode ter a responsabilidade de lavar o seu prato, né, o prato que você come, o copo onde você bebe água, né? São pequenas coisas, pequenos gestos que vão fazer com que uma ou outra pessoa da sua casa não se sobrecarregue, tá? Então, isso é sinônimo de cidadão, né? Uma pessoa que tem cidadania, ela sabe das suas responsabilidades dentro e fora de casa. Casa não é só da sua mãe, casa não é só do seu pai ou do seu responsável adulto, né? Porque do tamanho que vocês estão, com a idade que vocês têm, vocês já têm a possibilidade de saber o que é cooperar, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que não sobrecarreguem uma pessoa ou outra, tá bom? Então, essas perguntinhas aqui, você colabora com a sua mãe em casa? Colabora? O que você faz para ajudá-la, né? Só o fato de você ser responsável por assistir a sua aula todos os dias e fazer sua atividade já é um grande passo, né? Ah, mas eu preciso do celular da minha mãe. Ok, aguarda ela chegar do trabalho, você pega o celular, 15 minutos de videoaula, gente, 15 minutos de videoaula. Assiste sua videoaula onde eu explico as atividades, os conteúdos. Se tem dúvida, manda o áudiozinho que no outro dia eu respondo. E isso é cooperar, tá? É você fazer a sua parte, né? No que é possível você fazer, certo? A gente sempre pode cooperar um pouquinho mais, tanto na nossa casa, quanto com as pessoas que precisam fora dela, certo?
Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Amanhã eu só mando um áudiozinho lembrando vocês que vocês precisam fazer essa atividade também e me enviar as fotos, tá bom? E aí, para responder essas duas perguntinhas, como tá falando aqui, ó, escreva ou demonstre com ilustrações e mande foto para o professor. Então, atividade sexta-feira, além do cartão, foto do cartão, a foto do desenho, do que você faz para cooperar na sua casa ou a listinha do que você faz, tá? Então, ou uma listinha escrita ou um desenho. E o cartãozinho que você preparou para sua mãe, certo? Um grande abraço e até a próxima semana. Beijo!